Meu amor, minha amora, hoje viemos aqui falar de um assunto muito interessante, de uma forma íntima, de uma forma descontraída, porque eu quero contar para vocês como é que foi meu processo de me descobrir uma pessoa anoréxica emocional e afetivamente. Então, pega um chá, pega um café, pega a sua água, senta aqui pertinho, porque isso já é a minha maneira de combater a minha anorexia emocional e afetiva. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Carolina Turboli. Eu sou terapeuta de sexualidade e relacionamentos conscientes. Acredito profundamente que o prazer é um direito divino e que existe uma ciência para isso e eu vou te mostrar como. Então bora lá? Eu quero começar, eu tô com meu computador aqui porque eu quero começar te contando qual é a definição de anorexia emocional e afetiva que me ajudou a entender o que que era isso. E tem algumas perguntas aqui também que funcionam para que a gente entenda se a gente tem esses sintomas, vamos chamar assim, ou não. E, gente, quando eu li esse texto, essa literatura, eu chorei muito, assim, porque eu me identifiquei tanto, não teve nenhuma etapa do texto que eu não tenha me identificado. E isso foi muito difícil, claro, mas também foi muito libertador, porque eu percebi, em primeiro lugar, que não era só eu que sentia isso, e eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a gente quando a gente entende que existe uma nomenclatura, que outras pessoas já passaram por isso, já venceram isso, que eu acho que é o mais importante, e talvez isso possa te ajudar também. Vamos lá. Quando a gente fala de anorexia num contexto de transtorno alimentar, a anorexia nada mais é do que uma maneira compulsiva de evitar ser nutrida através do alimento. Portanto, fazendo uma analogia, quando a gente fala de anorexia no contexto de amor e sexo, é a maneira compulsiva de evitar dar e receber nutrição social, sexual e emocional. E aí é claro que existe uma dificuldade de estar em relacionamentos íntimos. Podem ter algumas pessoas na sua vida que você consiga estar em relacionamentos íntimos, mas que tenham limites muito claros ali estabelecidos, e essas pessoas, por te amarem, já conhecem esses limites, mas quando for para trazer novas pessoas para sua vida, é mais difícil e rola aquela dificuldade ali social, né? Porque tudo começa no social, independente se for uma relação afetiva, de caramba, parece que todo mundo consegue menos eu. Eu quero muito, mas isso me assusta e eu sinto uma necessidade de me afastar e de me proteger. Então, isso faz com que alguns de nós se sintam muito sobrecarregados em situações sociais, mas também a gente pode sentir meio que um high, né, uma euforia de estar em situações sociais, mas ter mais dificuldade de estar numa situação para um. Então, ali no social você consegue de repente até fazer um personagem, então não significa que sejam pessoas antissociais, pelo contrário, às vezes são pessoas super sociais. Eu sou uma pessoa bastante sociável, mas a intimidade real, quando você se sente vista, quando você se sente vulnerável, aí já é mais difícil. Então, outras coisas que pode mascarar essa anorexia emocional e afetiva são pessoas que vão para o caminho da promiscuidade sexual, por exemplo. Elas têm sexo com muitas pessoas, isso faz elas parecerem sociáveis, descoladas, interessantes, mas na verdade elas estão numa profunda evitação da intimidade, do cotidiano, da vulnerabilidade, e essa é uma forma também compulsiva de lidar com esse medo da intimidade. E aí acontece que existem formas mais sutis de fazer isso, existem formas mais intensas que fica mais claro essa anorexia. Sempre que a gente fala de nós mulheres, como nós fomos criadas e socializadas para sermos suporte emocional das pessoas, para estarmos presentes socialmente, para ter uma vida mais ou menos equilibrada, às vezes é mais difícil identificar essas condições, porque como a gente está num lugar muito funcional, isso pode ficar muito mascarado, principalmente socialmente. Eu vou para as perguntas, porque aí eu acho que vai ficar mais claro, principalmente para nós mulheres. Deixa eu dar mais um golinho aqui. Vamos juntas. São 50 perguntas,
Eu não vou ler todas essas perguntas, eu vou passar aqui por algumas perguntas que eu acho que são mais importantes. Tirar aqui o aviso do celular. Você fica sozinho mais do que gostaria, mas se sente incapaz de mudar isso? Essa é uma pergunta interessante. No trabalho, você tem dificuldade para desenvolver relacionamentos, conversa só quando é absolutamente necessário ou se esconde através do trabalho? Você se sente deslocado em grupos? Você tem medo de ser notado? Estar na presença dos outros te deixa exausto, mesmo quando você gosta deles? Você geralmente entra em pânico ou afasta as pessoas quando elas começam a ficar muito próximas? Você se sente desconfortável quando te oferecem carinho, afeição ou amor? Doeu. Você costuma ter medo de encontrar alguém que te atrai? Você se sente mais seguro quando um relacionamento fica no nível do flerte ou da sedução? Porque muitas pessoas anoréxicas são pessoas que têm padrões de sedução ou de exibicionismo. Não significa que seja aquela pessoa tipicamente tímida, não. É uma coisa diferente. Você sente um profundo pessimismo em relação à sua habilidade de ter um relacionamento íntimo duradouro? Você se vê continuamente atraído por pessoas que não satisfazem as suas necessidades? Que aí é uma forma de se manter na toca, né? Se atraindo por uma pessoa que seja evitativa. Você tem medo de relaxar perto das pessoas porque tem medo que isso possa levar a uma situação sexual? Você fantasia sobre ter um relacionamento sem, na verdade, persegui-lo? Você normalmente ignora suas necessidades físicas e emocionais em favor dos outros? Anedonia, que aí já é um outro termo, significa a recusa de dar e receber prazer. Você sente e pratica isso? A vergonha de sua vida faz com que você evite relacionamentos? Você sente que seu jeito de ser não é autêntico? Você inveja pessoas mais expansivas? Tudo tem que estar perfeito antes que você se envolva? É difícil para você mostrar às pessoas que você gosta delas? Você acha que nenhuma pessoa ou grupo de pessoas atraente, saudável, iria querer alguém como você? Você usa seus sentimentos de inferioridade ou superioridade para se sentir distante e se manter distante dos outros? Você acha que não é suficiente inteligente, suficiente atraente, suficiente velho ou novo, suficiente bem-sucedido ou saudável, suficiente qualquer coisa para merecer um relacionamento? Uau! Deixa eu ver se tem mais perguntas interessantes aqui. Você fica deslocado em grupos? Você passa longos períodos sem atividades sociais? Você passa longos períodos sem se envolver num relacionamento amoroso ou sexual? Você costuma tentar se esquivar ou controlar completamente emoções, sensações sexuais ou situações de grupo? Pois é, minha gente, foi lendo esse texto que eu percebi que eu era anoréxica emocional e afetivamente. Existem algumas pessoas que sentem mais isso no contexto afetivo, que elas até conseguem desenvolver intimidade com amigos, com pessoas mais próximas, mas que têm mais dificuldade nos relacionamentos amorosos. E atenção, que existem pessoas que podem estar em relacionamentos amorosos e ainda assim serem anoréxicas, românticas, porque é muito possível estar numa relação sem realmente estar ali entregue, sem ser vulnerável, sem sentir aquela intimidade emocional com a pessoa. Você pode ter intimidade sexual ou nem isso, é, dividir contas e tarefas, né, as funcionalidades logísticas do dia a dia, mas não necessariamente conseguir sentir essa proximidade. Então, o que acontece, o que eu sinto na anorexia é que parece que tem sempre uma casca, uma capa muito forte que separa você do outro. E você até consegue falar, até consegue se expressar, mas parece que você nunca está expressando quem você realmente é. Parece que você não consegue, que você não é capaz de se vulnerabilizar nesse nível. E isso gera uma
sensação de solidão crônica, né? Como se nunca alguém pudesse te tocar de verdade e como até às vezes você também nunca pudesse tocar o outro de verdade, porque você está sempre no controle, você está sempre tentando controlar você mesmo, as situações, as emoções e tudo ao seu redor. Me conta aqui nos comentários se você se identificou com essa descrição que eu trouxe. Me conta se existe algum desses sintomas que eu falei que é mais forte para você. Eu confesso que quando eu li isso pela primeira vez, eu me identifiquei com absolutamente tudo. E foi muito esquisito, porque foi nomear mesmo algo que eu sempre senti. Era muito fácil para mim o contexto profissional, porque no contexto profissional os limites estão mais claramente estabelecidos, mas quando eu conhecia alguém assim num contexto mais social, ou até mesmo começava a me interessar por alguém, me apaixonar por alguém, isso me dava um pânico que fazia com que eu me fechasse completamente. E aí o outro não tem como saber o que a gente está sentindo nem o que a gente está passando. Como que eu tenho trabalhado isso na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo? Bom, em primeiro lugar, a minha vida, ela tem sido um grande laboratório, né, nesse sentido afetivo sexual. Tudo aquilo que eu ensino dentro dos protocolos do prazer, que eu ensino nas minhas mentorias, são coisas que eu fiz comigo, que eu descobri primeiro para mim e que agora eu posso passar para as outras pessoas. Então, a minha metodologia é muito baseada em autoconhecimento erótico e afetivo. Na medida em que eu sei desse padrão, eu já tenho muito mais agência sobre esse padrão, porque eu já tô ligada que isso tá ali. Então, eu consigo identificar os gatilhos físicos, emocionais, energéticos de quando a minha anorexia começa a gritar. E se ela começa a gritar é porque tem uma situação íntima acontecendo. E hoje, a primeira coisa que eu faço é verbalizar isso, falar, eu tô me sentindo estranha, eu tô me sentindo vulnerável, porque tô sentindo que a gente está se aproximando muito, é uma coisa que eu quero, mas que eu ainda não sei como lidar direito. E quando a gente fala isso sorrindo, eu acho que isso traz uma certa leveza, assim, porque não só as pessoas que são anoréxicas emocionais e afetivamente têm essa questão, mas todos nós temos uma tendência de ter muita vergonha das nossas sombras, muita vergonha das nossas limitações. E dentro da escala Hawkins, que é uma escala de níveis de consciência que foi descoberta pelo Dr. David Hawkins, a vergonha, ela é o sentimento, a emoção que vibra mais baixo dentro da nossa escala humana. Isso mexeu muito comigo. E isso faz com que eu acredite muito no meu trabalho com as mulheres, porque as mulheres sentem muita vergonha e muita culpa. Então a vergonha vibra a 20 Hz e a culpa vibra a 30 Hz. Não existe nenhuma emoção mais baixa, frequencialmente falando, do que essas emoções. Portanto, quando eu sinto essas emoções no meu corpo, e eu ainda sinto essas emoções, eu transformo essas emoções em algo diferente. E a primeira coisa que eu faço para transformar essas emoções é comunicá-las, expressá-las, verbalizá-las e falar isso com leveza. E o que acontece quando a gente fala sobre as nossas emoções com essa naturalidade, com essa sinceridade, é que as pessoas se conectam muito mais com a gente, porque elas também já sentiram vergonha, elas também já sentiram culpa. E aí elas veem que você é real. Uma coisa que acontecia muito comigo, eu já sou terapeuta há 8 anos, então, mesmo dentro já da minha atividade terapêutica, esse padrão da anorexia emocional ainda estava muito presente. Eu era muito admirada, muito respeitada pelas pessoas que trabalhavam comigo, elas tinham muitos resultados, sempre tiveram, graças a Deus. Eu sempre me dediquei muito para as ferramentas com as quais eu trabalhei, mas eu sentia que elas não sentiam muita abertura para falar comigo assim, de igual para igual. E eu comecei a observar isso. No começo, isso não me incomodava, pelo contrário, era super um alívio que as pessoas não sentissem intimidade para se aproximar muito. Mas depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu não queria isso para minha vida, né? Que eu podia sim ser uma pessoa super profissional e ao mesmo tempo
ser próxima das pessoas, porque eu criava e crio afeição pelas pessoas com as quais eu trabalho, porque isso é uma condição humana. Então não era preciso essa barreira, esse pedestal, digamos assim, para que o trabalho funcionasse, porque o trabalho ia funcionar de qualquer jeito. E eu usava isso um pouco como desculpa para evitar a intimidade, né? Como se a intimidade fosse diminuir a qualidade do trabalho, mas pelo contrário, quanto mais eu fui me abrindo e quanto mais eu fui trazendo coisas pessoais para os retiros, para os workshops, até mesmo para os atendimentos individuais, quando aquilo ia contribuir no processo da pessoa, né? Quando aquela história tinha alguma espelhamento, alguma projeção com a minha, eu trazia isso para mostrar, olha, isso também já aconteceu comigo e eu fiz isso, isso e isso para superar. E na verdade, o processo começou a se tornar muito mais profundo e muito mais intenso. Então, era uma crença limitante minha essa ideia de que se eu fosse mais pessoal, se eu fosse mais próxima, mais carinhosa, mais humana, dentro do meu contexto profissional, as pessoas não teriam tantos resultados. Na verdade, era uma desculpa que eu usava para não me aproximar muito. Então, eu não sei se você conhece um experimento que foi feito com ratos de laboratório. Eles estavam viciados em cocaína, e fizeram um experimento colocando eles com outros ratos onde eles tinham mais conexão. Antes eu acho que eles estavam sozinhos. E quando eles estavam criando conexões com outros ratos, eles não sentiam vontade de ir lá na cocaína. Isso é muito doido, eles esqueciam. Cocaína é um vício super pesado. Então, o antídoto, né, para as nossas compulsões, porque a anorexia é uma compulsão, seja anorexia como distúrbio alimentar, ou seja anorexia na evitação da intimidade romântica e sexual, é a conexão de fato, né? E pode ser aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez. Existem ferramentas técnicas que ajudam muito nisso, nomeadamente técnicas de respiração, de meditação e alguns protocolos, né, que eu trabalho dentro dos meus workshops e dentro dos protocolos do prazer, né, que é uma plataforma minha, dentro dos meus cursos também, e que eu trabalho para mim, né, porque eu preciso fazer isso todo dia, eu faço isso todo dia quando eu acordo, porque senão eu acordo assim numa concha que eu não quero sair, e todo dia eu passo por isso. Então, não é que vai passar, mas eu aprendi a lidar com isso, eu tenho ferramentas para lidar com isso, e eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu vejo isso como uma resposta que meu corpo teve para situações traumáticas do meu passado. E que bom, porque me trouxe outras coisas também. Eu acho que se eu não tivesse sido tão anoréxica, emocional e social e afetiva na minha vida, eu não teria estudado tanto, eu não teria me especializado tanto nas coisas que hoje eu sou muito boa, porque eu me fechei e essa foi a minha forma, até mesmo de lidar com os outros seres humanos foi estudar muito sobre eles como uma forma, uma tentativa de controle, de proteção, de saber analisar. A minha relação com a astrologia, por exemplo, que é muito profunda, né? Eu estudo astrologia há muitos anos. Ela veio de uma necessidade, claro, de me entender, mas de entender as pessoas que estavam à minha volta também. Então não é uma coisa má, não é uma coisa para a gente sentir vergonha, para a gente esconder, para a gente achar que é uma maldição. É uma condição e a gente lida com essa condição aproveitando as coisas de bom e fazendo técnicas e ferramentas para a gente transmutar aquilo que não nos serve mais, até que um ponto, talvez um dia, quem sabe, a gente nem precise mais dessas ferramentas, porque já vai estar tão internalizada essa condição de abertura que não vai ser mais necessário. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu queria muito saber se esse tipo de vídeo ressoa com você. Eu chamo esse tipo de vídeo brisa, assim, onde eu tô falando mais diretamente. Quero fazer mais vídeos assim, porque é mais natural, é mais gostoso, assim, a gente sente como se a gente estivesse conversando. Se você quiser conhecer os meus programas, existem alguns programas que eu recomendo especificamente, caso você tenha se identificado como uma pessoa anoréxica, emocional e social. Eu vou deixar os links desses programas aqui embaixo, não só para mulheres, mas também para homens. Eu acho que existem muitos homens com anorexia emocional e afetiva, e como eu disse, nós mulheres temos um pouco mais de facilidade para lidar com isso por conta da pressão de sermos sociais que a gente recebe desde a nossa infância. Alguma coisa de bom tem que ter.
Sugere um tema para mim para o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários, dá um like, encaminha para aquela pessoa que pode gostar desse conteúdo e olha, te vejo no próximo vídeo.